Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore. Eu sou o Felipe. Pronto. E a gente vai gravar mais um vídeo sobre Divagando Mitologias. Dessa vez eu vou testar com ele sabendo nada da mitologia. Então vamos começar. Vamos ver qual que fica melhor, ele sabendo e ele não sabendo. Lá ela acha que é ele sem saber nada. Vamos ver como é que vai ser. Então vamos começar. Bem, a mitologia que eu escolhi é a mitologia Inca. Tu sabe alguma coisa da mitologia Inca? Nada. Zero. É a mitologia Inca. E eu ia pegar um conto, mas quando eu tava revisando, eu vi outro que eu, na mesma hora, fiz uma associação que eu fiquei... Massa, isso aqui, pô! Não tinha me tocado que era isso aqui, não. Pesquisei pra ver se fazia sentido. Faz sentido. E aí, por causa disso, eu decidi escolher esse conto. Esse conto é bem curtinho, então não vai ter muito problema não. É bom que a gente vai poder ter mais tempo pra falar as coisas. Primeiramente, a divindade suprema para os Incas é Viracocha, ou Wiracocha. É uma divindade que eu já falei aqui no canal algumas vezes, ele já apareceu algumas vezes, apesar que faz tempo que não sai vídeo Inca. Aqui, só que ele tem vários avatares. E pensa como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dizer assim. Só que no caso do Viracocha, ele tem uma caralhada. Sim. Tem muito! É sério, tem muito. Em alguns contos falam que Inti é um avatar dele, outros contos dizem que Inti é filho dele. Outros contos dizem que Inti é outra divindade, tipo, como se fosse uma dupla personalidade dele. E aí vai... Só que tem vários. Nesse conto, essas divindades, entre aspas... Mas cada um representa uma coisa diferente ou é a mesma coisa? Às vezes representam coisas diferentes, às vezes representam a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, Viracocha decide solicitar para Inti, como no conto da criação, dele criar os humanos. Ele vai criar os humanos, ele vai ter que tutorar, aí vai ter... Aí Viracocha faz, tá muito quieto, eu vou aperrear esses humanos de outra forma. Manda o avatar pra poder fazer aquilo. E aí ele fica como se fosse 3 personalidades, vamos dizer assim. Bipolaridade, né? Ah, não, aí já vai muito. Aí é pan. Aí é pan. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, a Tatá, eu, o Herbert, a Isabela, a Laura, a Lina, a Lua, a Luara, a Luísa, a Maria Helena, a Melanie, a Momô, o Jim e o Ariel. Muito provavelmente reflexo dos segundos nomes de deuses supremos dos povos que os Inca suplantaram, né? Então provavelmente algum conto que tinha ali, eles só converteram no nome do que eles tinham e por causa disso acabou gerando esse conto. E quando são agora os outros contos que tem 2 juntos brigando, como é o caso desse, já fica mais difícil. Mas vamos começar o conto. Nesse conto fala que chega uma divindade no litoral do Peru, lá no Pacífico. É, Pacífico? Meu Deus, calma. É isso, né? Atlântico, Pacífico, Índico, é isso mesmo. É no Pacífico. Ele chega lá do outro lado e ele chega na praia. Ele acha um lugar muito interessante e decide povoar. Então ele insufla vida ali naquele lugar. Só que ele é muito etéreo, porque ele é basicamente um vento quente. Só que é um vento quente que dá o calor para que a vida cresça e floresça, né? Basicamente como se fosse para fazer as plantas, né? E a partir dessa doação de vida, e o nome dessa divindade é Kon, e a partir dessa doação de vida, ele cria os seres humanos. É uma das formas que acreditam que os seres humanos foram criados. Apesar de que ele não fala qual foi o material que foi usado aqui, mas é convenção que na mitologia Inca fala que os seres humanos foram criados a partir de pedras. Pedras foram transformadas em seres humanos. Então, nesse conto, como não fala matéria-prima, a gente pode dizer que esse calor da vida que ele deu insuflou ar para as pedras e transformou em seres humanos. A gente pode dar aquela adaptaçãozinha aqui, de leve. Não vai interferir nada, não. Só que acontece, o ser humano ficou ali, tinha devoção para ele, como toda divindade gosta, daquela bajulada, um negocinho. Mas como, tipo, por exemplo, ele criou a vida, mas... ele chegou representando pro pessoal? Tipo, ele apareceu? Sim, ele chegou presente ali. Só que aí nesse caso onipresente mesmo, como o vento. Entendi. Ele tá ali presente, as pessoas estão sentindo, mas nem sempre estão vendo. Entendi. Mas sabe que eles estão ali. Até que os seres humanos eles começaram a ignorar a existência dele. Uma divindade, isso é um absurdo, pode não. Aí não dá, Aí tá errado. Tá errado. Tá com tempo, né? Tem que acontecer alguma coisa. Ele fez, e tá certo, vamos, bora ver. Bora ver quem ganha. Bora ver. Aí o que ele faz? Ele vai e aumenta o calor. Aumenta o calor e vai aumentando o calor, a coisa começa a desfiar.
As plantas começam a não nascer mais, os rios começam a secar, ficar uns córregos, a população começa a, eita, tá dando alguma coisa errada. Só que aí ele vai deixando, e o povo, como o ser humano é, se adapta, né? Tá quente, mas tem água aqui ainda. Dá pra dar um jeito. E vai se adaptando ali, porque ele só secou aquela parte ali da costa peruana. Então, eles ficaram naquela agonia ali, mas estavam vivendo. Até que Pachacamac, que é outro avatar de Viracocha, exato, ele percebeu, e aquele povo ali, né? Eita, rapaz. Esqueci, ó. Não, pera aí. Tá tocando terror ali. Eu vou salvar aquele povo. Salvar aquele povo. Aí ele, não, vou salvar. Bora salvar. Aí ele pega e desce. Vamos salvar esse povo. Ele, como era uma divindade associada à Mamaquilha, que é a deusa da lua, da noite e tal, ele trazia o vento o quê? Ele trazia o vento gelado. Então ele saía do alto, do lá, trazia do continente o vento gelado para poder abastecer ali e afastar o quente, para que tudo ali possa respirar aliviado e a vida possa florescer. Mas ele fez, esse povo aqui não. Esse povo é traiçoeiro, não confio nele. Transforma tudo em bicho. Aí surgiram os animais. Exatamente, ele transformou em bicho. Não lembro exatamente agora se foi porco, se foi cobra, cadê cobra? E transforma em bicho o povo para dizer assim, vai servir de ensinamento. Guardou uns ali e disse, vamos criar mais. Aí criou mais para poder, pronto galera, tá aqui, tá tudo certo e aqui a espécie humana vai se proliferar. Depois disso, parece que o ser humano aprendeu e conseguiu se desenvolver. Glória a Deus, aleluia. Esse conto foi escolhido, ele acaba aqui, mas ele foi escolhido porque esse conto é uma forma que os peruanos, né, não necessariamente os incas, mas ali naquela região da costa, eles encontraram para falar sobre El Niño e La Niña. O que vem do mar quente e o que vem gelado. Ele simplesmente é uma expressão tipo original do El Niño e da La Niña, para mostrar ali como é que o fluxo. Eu fui reler esse primeiro, como eu falei, fui revisar, né? Era um conto que eu lembrava e que eu tava pensando realmente em contar, mas como ele era muito curto, eu fiquei, não sei se vale a pena, não sei se Aí quando eu fui ler algumas histórias, tem muitas que os espanhóis alteraram, né? Então, tipo, existe, por exemplo, uma grande dúvida se os incas, eles eram homofóbicos ou não. Porque fala que existia um sapa inca, porque a palavra inca é filho do sol. Só quem tinha era o imperador. Depois ele dá para o povo ser chamado de inca, e aí ele bota o nome dele como Sapa Inca, que é filho único do sol, que é tipo o supremo. Existe um Sapa Inca que quando ele chegou numa comunidade a qual, quando ele foi fazer as expansões dele, existiam gays lá. E ele achou aquilo uma afronta. E aí mandou o inteiro. Radical, né? Só que algumas pessoas falam que na verdade foram outros motivos. O povo fala que os espanhóis alteraram esses relatos e tal. E só tem esse conto específico desse imperador que fazia isso. Mas no geral eles não tinham. Então existem muitas coisas que os espanhóis alteraram e a gente não sabe até onde. Por isso é mais pessoal do que cultural. Né? Parece muito mais pessoal do que cultural. Ele era incubado, não podia porque tem que ter filho. Aí esse povo não pode não! Eu não posso, ninguém pode! Porque ele tinha que ter filho. Aí não, se eu não posso, ninguém vai poder não. E vamos dar um fim nesse povo aqui. Pode ter sido esse o caso. Mas aí tem vários contos. Eu ia trazer conto do dilúvio ou da Coca, mas eu acabei não trazendo porque eu achei esse interessante. E como tu falaste da mitologia grega, né? Esse mostra coisas naturais, ambientais, tipo como é que o povo interage, esse tipo de coisa. Que assim, em geral, né? Tipo, um fluxo que pra gente é uma coisa mais simples, né? Hoje em dia, no caso, né? De entender... eles vão inventando uma forma de fazer essa análise, vamos dizer assim, de interpretar como é que o ambiente tá interagindo. Mas que esse pessoal fazer muito sacrifício também, ou... Inca? Bem, Inca só era como algum Sapa Inca, né? Que aí eles faziam um arrastão de sacrifício, vamos dizer assim. Porque era ele, os servos dele, pra servir ele do outro lado.
Aí não sei quem mais, e as esposas, não sei o que, toma aqui junto essa galera e vamos. Só que aí existem algumas coisas, por exemplo, eles guardavam cabelo e unha, porque eles acreditavam que depois eles iam despertar, então eles faziam unha também. Então, tipo, sacrificava, mas mumificava o corpo, né, pra poder Mas deixar... só do Sapa Inca, no caso. Não, todo mundo. Tinha uma coisinha, por exemplo, em Machu Picchu, tem câmara lá, que fez a coisinha lá, então eles colocavam numa câmara lá pra poder ficar, e isolar e preservar tudo mais, pra que eles ficassem lá, sabe? Eles faziam um processo de mumificação também. Não era igual os egípcios, não, por exemplo, mas faziam, né? Ficava uma coisinha. E quando eles precisavam de sacrifício, eram pessoas bonitas da realeza de prioridade e depois iam. Só que tinha idade, né? Se não me falha a memória, as meninas eram até os 14 anos, as meninas até 16. Então eu sempre penso assim, dos meninos na realeza, vamos fazer 17, vamos, contaram errado nesse aqui! Contaram errado, não, 17. Porque tenebroso. E aí tem o sacrifício que pra mim, dos sacrifícios dos povos antigos, era um dos mais tranquilos, que era dopar as pessoas, colocar vestes nela de frio, entre aspas, né? Decorar como se fosse uma oferenda realmente pros deuses e colocar no topo dos anos pra esmia. Eu acho um dos mais suaves. Sinceramente, eu acho. O problema é o efeito acabando antes de você mas eu acho um dos mais suaves ali. O problema era a tortura das festas que se fazia no decorrer, porque o Império Inca tinha uma estrada imensa, né? Que eles têm estrada, né? Eles, os romanos, enfim, tinham estradas imensas e eles tinham vários vilarejos, os chasquis passavam por elas e tal, que são os carteiros, eram os carteiros mais eficientes do mundo antigo. Sério, eram os carteiros mais eficientes do mundo antigo, eram os incas. Inclusive, os carteiros, eles eram escolhidos quando nasciam, porque eles tinham que ter uma anatomia específica. Senão, No caso, um filho de um carteiro, ele tendia a ser, ou não? Não. Era a pessoa que nascia, se ele tivesse um pé relativamente plano e grande, achatado e grande, já era... já tem pra exposição. Vamos treinar esse pirraia aqui pra ver se ele pega. Carteiro. Esse aqui vai ser um carteiro. Mas carteiro no Império Inca se aposentava. Coisa que poucas profissões faziam lá. Então ele olhava assim, ó, isso aqui, ó, diferente do Império Azteca, né? Mas olha, esse aqui é um carteiro, esse pirraia vai ser carteiro. Aí voltava o pirraia pra treinar, tá ligado? Tipo, ele tem anatomia, vamos ver se ele vai ter fôlego. Aí botava o menino pra treinar, com 7 anos já começava. Vamos treinar aqui e tal. Se ele se desenvolvesse bem, se ele fosse desenrolado, aí ó, vai ser carteiro. Pronto, ele servia ao Império de um jeito absurdo. Eles tinha toda uma dinâmica. Porque tinha os carteiros que iam do Império até o primeiro posto. Do primeiro posto ao segundo posto. E assim ia pra cada um. Então eles tinham vários e o povo ficava... Eu fico pensando na logística disso. O que é que esse povo comia? Como é que vivia? Mas se aposentava. O mais importante é isso. Eles viviam a ponto pra se aposentar. Mas em quanto tempo? E eles viviam até quanto tempo, mais ou menos? Qual era a idade, assim, de... Eu já procurei isso na internet. E não acho fácil, não. Mas pelo que tem nos registros, toda vez que vai falar de chasquis, né, o chasqui, eles conseguiam ter uma aposentadoria cedo o suficiente para ainda terem vida depois. Pra aproveitar. Pra aproveitar depois. Ele, tipo, era muito bem visto, os chasquis realmente eram muito bem vistos. E eles tinham... Mas era como um atleta olímpico, né? Eles tinham que aposentar porque eles não iam conseguir mais fazer. Exato, eles aposentavam justamente nesse período, quando eles já estavam caindo a eficiência. Então, tipo... Eles corriam, aí tá chegando no posto, aí eles usavam o negócio de som que eles tinham pra indicar, aí o outro já saía, já se aquecia pra poder acompanhar ele, eles corriam junto, enquanto eles estavam correndo, o que estava vindo passava as informações que ele tinha que levar, entregava o material que ele tinha que levar e passava. Aí quando esse recebia todas as informações, todo o material, ia-se embora e ele voltava pro último posto, que o cara saiu. Pra aquele ali, pro próximo posto e assim por diante. Telefone sem fio. Se um errasse a informação, gaguejasse... E detalhe, eles faziam as informações através dos quipos, que é uma corda com várias cordas e cada nó. E essa era a escrita deles. Cada nó significava uma coisa e cada cor de cada corda era de um lugar diferente. Até hoje não decifraram. Até hoje não decifraram, de tão complexo. É igual os números maias. Consideram os números maias os números mais difíceis do mundo, que até hoje ninguém decifrou. Existem umas escritas babilônicas também que são muito pré-históricas e o povo também não decifrou até hoje. Inclusive eu tinha visto recentemente uma nova descoberta de uma parte, uma estela de lá. Né? Estela é aquelas pedras que botavam as inscrições e tal, pronto. Aí, enfim,
No caso dos quipos, até hoje eu acho que ninguém decifrou ainda não, como que tava não. E Também, tinha botado né? de nó. Também. Mas era complexo e funcionava, o que eu acho incrível é isso. E basicamente o Império Inca caiu por briga de irmãos que os espanhóis se aproveitaram, tá ligado? Tipo, estavam brigando os espanhóis, tu é o rechaçado, aí eu apoio. Como é que a gente faz? Aquele povo ali detesta eles, vamos lá. Vamos fazer uma amizade com eles. E assim foi. Amigo do meu amigo ou inimigo, né? É, Fala assim, né? inimigo do meu inimigo é meu Isso, amigo. Bem, é isso. A gente já divagou aqui bastante, já até fugiu do conto. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Quipo. E é isso. Valeu!